Tais são, portanto, os 10 princípios que têm sido preeminentes durante os 2 séculos de pensamento conservador moderno. Outros princípios de igual importância poderiam ter sido discutidos aqui. A compreensão conservadora da justiça, por exemplo, ou a visão conservadora da educação. Tais assuntos, por falta de tempo, sou obrigado a deixar para a vossa investigação pessoal. Quem afirma esses 10 princípios conservadores nos dias de hoje? Em política prática, um conjunto de convicções gerais comumente encontra-se ligado a um grupo de interesses. Os marxistas argumentam, de fato, que os princípios políticos professados são um mero véu que oculta o avanço dos interesses econômicos de uma classe ou facção. Isto é, não existe qualquer princípio verdadeiro, apenas a ideologia. Não é essa a minha visão, mas devem ser reconhecidas as conexões entre doutrinas políticas e interesses econômicos ou sociais. Quando tais conexões existem, podem ser relativamente inocentes ou podem avançar à custa do interesse público geral. Que interesse ou grupo de interesses está por trás do elemento conservador na política norte-americana? A pergunta não é facilmente respondida. Muitos norte-americanos ricos apoiam causas radicais ou de esquerda. Subúrbios afluentes votam muitas vezes em homens e em medidas esquerdistas. O apego a sentimentos conservadores não segue a linha que os analistas políticos marxistas esperariam encontrar. Os donos de pequenas propriedades tendem, como classe, a ser mais conservadores do que os possuidores de grandes propriedades, essa última frequentemente encontrada sob a forma abstrata de ações e títulos. Podemos notar que a maioria dos conservadores tem convicções religiosas. No entanto, os ministros das igrejas protestantes das principais denominações, junto com as burocracias eclesiais, frequentemente aliam-se a organizações radicais. Ao mesmo tempo, algumas declarações políticas curiosas foram recentemente ouvidas dentro da hierarquia católica. Há meio século poderia ser dito que a maioria dos professores universitários era conservadora. O mesmo não se poderia dizer sem mentir hoje em dia. Entretanto, médicos, advogados, dentistas e outros profissionais autônomos, ou a maioria deles, assinam periódicos conservadores e, em geral, votam em pessoas que tomam por candidatos conservadores. Em suma, o interesse conservador aparenta transcender a classificação rotineira da maior parte dos setores do eleitorado norte-americano por riqueza, idade, origem étnica, religião, ocupação, educação e critérios semelhantes. Se é possível falar de um interesse conservador, esse aparenta ser o grupo de interesses de pessoas que se preocupam com a estabilidade, aqueles cidadãos que consideram o ritmo das mudanças rápido demais, a perda da continuidade da permanência dolorosa demais, a ruptura com o passado norte-americano por demais brutal, os danos à comunidade desanimadores, os planos dos inovadores, imprudentes e desumanos. Certos interesses materiais estão ligados a essa resistência à mudança insensata. Ninguém gosta de ter as próprias economias reduzidas a nada pela inflação monetária. A força motora por trás do renovado conservadorismo do público norte-americano, todavia, não é algum esquema de favorecimento pessoal ou corporativo. Pelo contrário, é o impulso de sobrevivência de uma cultura que está despertando para o perigo que se aproxima no final do século XX. Poderíamos muito bem chamar os conservadores de militantes do Partido das Coisas Permanentes. Talvez nenhuma outra palavra tenha sido mais mal utilizada tanto na imprensa popular quanto no meio acadêmico, quanto conservador e conservadorismo. O New York Times, não ingenuamente, se refere algumas vezes aos stalinistas em países comunistas como conservadores. Panfletos anarquistas tolos rotulados de libertários são retratados em alguns setores como publicações conservadoras. Isso, nos Estados Unidos da América, cuja Constituição foi descrita por Sir Henry Maine como o dispositivo conservador de maior sucesso da história. Após mais de 3 décadas de renovação do pensamento conservador nestas paragens, mesmo assim, ainda é necessário deixar claro para o público que os conservadores não são apenas um grupo que se contenta com as dominações e as potestades do momento, nem anarquistas disfarçados que destruiriam, caso pudessem, a ordem política e moral, nem pessoas para quem a vida se resume à acumulação de dinheiro como tantos Midas por aí. Portanto, é de suma importância saber do que se fala e não confundir o impulso conservador norte-americano com alguma ideologia limitada e pouco prática. Se a trombeta emitir um som confuso, quem se preparará para a guerra? 1 Coríntios 14:8. Para haver desenvolvimento intelectual, a primeira coisa que se deve fazer é definir os próprios termos. Caso consigamos aprofundar a compreensão dos primeiros princípios do conservadorismo, teremos iniciado um processo de revigoramento da imaginação conservadora. A grande linha demarcatória da política contemporânea, como Eric Voegelin, de 1901 a 1985, costumava apontar, não é a divisão entre os liberais de um lado e os totalitários do outro. De um lado daquela linha estão todos os homens e mulheres que imaginam que a ordem temporal é a única ordem, que as necessidades materiais são as únicas necessidades e que podem fazer o que quiserem com o patrimônio da humanidade. Do outro lado estão todos os que reconhecem a existência de uma ordem moral duradoura do universo, uma natureza humana constante e sublimes deveres para com a ordem espiritual e a ordem temporal. Os conservadores não podem oferecer aos Estados Unidos o paraíso terreno imaginário que na realidade sempre acaba se revelando um inferno na Terra. O que podem oferecer é a política como a arte do possível, uma oportunidade para se tomar
aliás, se tornar, é isso mesmo? Para se tomar o partido da velha e querida natureza humana, e a participação consciente na defesa da ordem, justiça e liberdade. Diversamente dos esquerdistas e radicais, os conservadores até mesmo se permitem rezar, diga o que quiser, à Suprema Corte. Lanço-vos essa descrição geral das hipóteses basilares dos conservadores, na esperança de vos persuadir a refletir nas horas vagas, pelo bem da República. É possível que tenha tido êxito em acirrar uns ânimos e suscitar algumas esperanças. Pax Vobiscum. PAX espaço VOBISCUM. Capítulo 3. A causa conservadora. 10 acontecimentos. Ao longo dos últimos 2 séculos, os conservadores muitas vezes saíram à batalha como os celtas do crepúsculo, mas raramente para ganhar. Há 40 anos, quando terminava o livro que agora se chama The Conservative Mind, tinha a intenção de chamá-lo de The Conservative Root, né? A diáspora dos conservadores. Não a senda, mas a diáspora. Meu editor, Henry Regnery, Henry Regnery, 1912 a 1996. Porém, dissuadiu-me da ideia em 1953, e de fato eu poderia ter contribuído para um desastre, transformando uma diáspora em debandada, tivesse eu insistido nesse título pessimista. Durante os últimos 200 anos, todavia, conservadores têm empenhado-se em tomar medidas de retaguarda contra os antagonistas da ordem. Edmund Burke, cuja imaginação e eloquência deram aos homens de impulso conservador uma visão coerente da peleja contra as forças da ruptura, escreveu por ocasião do início da dissolução da antiga ordem que, se a humanidade exige aquilo que não pode ser, a lei é violada, a natureza é desobedecida, e os rebeldes, os caçados e os exilados são proscritos deste mundo de razão, ordem, paz, virtude e de expiação prolífica, para um mundo antagonista de loucura, discórdia, vício, confusão e vão pesar. A disputa entre conservadores e radicais no mundo moderno tem sido uma batalha feroz entre o mundo da ordem de um lado e o mundo antagonista do outro lado. Olhando para o mundo de hoje, será que alguém poderia defender que a nossa época é um tempo de sanidade, harmonia, virtude, ordem, proveitosa penitência? Não, mesmo que conservadores tenham defendido sua posição aqui e ali, em geral o mundo antagonista prevaleceu. Conforme escrevi em 1950 no Queen's Quarterly, vivemos em um mundo que condena a tradição, enaltece a igualdade e saúda a mudança. Um mundo que abraçou Rousseau, engoliu-o inteiro e clamou por profetas ainda mais radicais. Um mundo escoriado pelo industrialismo, padronizado pelo homem comum, unido por governos. Um mundo atormentado pela guerra, trêmulo entre os colossos do Oriente e do Ocidente, que, ao emergir do precipício, caem em um abismo de degradação. Os vaticínios lúgubres de Burke, que pareciam aos liberais da geração de Buckley, as tolices de um gênio velho e demente, tornaram-se realidade. Os deuses dos cabeçalhos dos cadernos de cópia retornam com fogo e carnificina. Nações dissolvendo-se em meras agregações de indivíduos. Propriedade redistribuída pelo poder político. Grandes estados europeus reduzidos a pó. A tranquila Grã-Bretanha transformada em uma comunidade política socialista. A antiga beleza do Oriente devastada. E o Império da Índia roendo as próprias entranhas. O mundo colonial vomitando os europeus, embora já por eles metamorfoseado. O levante, nos confins orientais da Europa, de um frenesi igualitarista tão feroz que assustaria até os jacobinos. A transferência de riquezas e poder à República Ocidental que Burke apoiou, mas uma prosperidade adquirida com pressa e associada à arrogância. Onde está a orientação divina que Burke discerniu na história? Vislumbrada talvez na punição da desobediência, o Senhor fez tudo segundo a sua finalidade até o ímpio para o dia da desgraça. Provérbios 16:4. Tal horror pode ter sido inevitável, mas a última década do século XVIII proclamou a advertência de Burke. Ainda ouvimos o seu eco e talvez dela possamos tirar proveito. Podemos preservar. A preservação é uma boa parte do conservadorismo. Podeis perceber que não estava muito esperançoso em 1950. Estaria mais agora? O melhor que pode ser dito sobre a causa conservadora, umas 4 décadas depois, é o seguinte: a estrutura da civilização ainda se mantém em algumas partes do mundo. Vez ou outra, durante os últimos 2 séculos, os conservadores defenderam sua posição contra as forças do mundo antagonista, ou até montaram contra-ataques. Dessa forma, aventuro-me a vos descrever muito sucintamente 10 acontecimentos ou ações nas quais a causa conservadora manteve ou até ganhou algum espaço. No capítulo anterior, tentei tornar-vos cativos aos 10 princípios conservadores. Esse número é mais difícil de alcançar ao tentar recapitular 10 acontecimentos associados às vitórias conservadoras. Seria muito mais fácil mencionar algumas eleições ganhas, neste ou naquele país, por partidos de tendência conservadora. Mas eleições são efêmeras, e a disputa entre o impulso conservador e o impulso radical é uma luta que transcende pequenas batalhas partidárias que, em geral, não têm um efeito mais significativo ou duradouro do que jogos de beisebol ou de futebol. Dessa maneira, ao selecionar 10 acontecimentos, não discuto principalmente as batalhas de Tweedledum e Tweedledee, de Franklin Delano Roosevelt, de 1882 a 1945, contra Wendell
Wilkie, 1892 a 1944, por exemplo, ou James Harold Wilson, de 1916 a 1995, contra Edward Heath, de 1916 a 2005. Ao contrário, o que me preocupa é o conflito entre as forças da integração e as da desintegração. Ao falar de impulso conservador, refiro-me à inclinação de apoiar uma ordem social venerável, uma ordem social estabelecida, uma sociedade de comunidades voluntárias e instituições salutares como a propriedade privada e o governo representativo. Com a expressão impulso radical, refiro-me ao desejo de emancipar todos os povos, quer queiram ou não, das obrigações morais, derrubar o Estado e a Igreja, produzir um coletivismo igualitário, descartar todas as estruturas do passado. O impulso radical trai a civilização em nome do que Burke chamou de mundo antagonista, e foi nesse antimundo que nos últimos 2 séculos caiu a maior parte dos povos da Terra. Mesmo assim, aqui, lá e uma vez ou outra, as forças da ordem resistiram com sucesso por algum tempo às forças da desordem, ou talvez até restaurar a ordem após um período de violência e anarquia. Permiti-me sugerir de forma bem arbitrária 10 desses episódios ou acontecimentos. Caso encontrei 10 exemplos melhores, poderia aceder prontamente a um tal julgamento. Minhas escolhas limitam-se aos 2 séculos que transcorreram desde as revoluções americana e francesa, utilizando o termo conservador no sentido político moderno. Seria possível entrar pelos séculos apontando em uma ou outra época homens ou mulheres que poderíamos rotular por analogia como conservadores, mas esse exercício poderia vir a irritar a sensibilidade de alguns esquerdistas. Mesmo que raramente otimista, confesso ser por vezes sanguinário. A ordem de Marco Túlio Cícero de 106 a 43 a.C. para que os confederados de Lúcio Sérgio Catilina, de 108 a 62 a.C., fossem estrangulados na prisão Mamertina, foi certamente um acontecimento notável de propósito conservador, que muito aprovo, mas também foi bastante inconstitucional. E além disso, pensemos no que aconteceu ao pobre senador Barry Goldwater, de 1908 a 1998, em 1964, quando ousou elogiar o extremismo na causa da liberdade. Limito-me, portanto, a comentar os acontecimentos que ocorreram nas últimas 6 ou 7 gerações e principalmente no âmbito do que se chama civilização ocidental. O primeiro desses eventos ocorreu na Filadélfia e foi um ato deliberado de conservação social. Refiro-me à assinatura da Constituição dos Estados Unidos. Em 18 de setembro de 1787, uns 39 políticos e cavalheiros subscreveram a nova Constituição diretamente do cálamo de Gouverneur Morris, não sei como é que se pronuncia isso daqui, Gouverneur, 1752 a 1816, e do Comitê de Estilo, na Câmara Estadual da Pensilvânia, hoje é chamada de Salão da Independência. Se quiseres argumentar que o dia da ratificação da Constituição norte-americana, o dia 2 de julho de 1788, é o evento mais significativo, não me oporei. No entanto, prefiro o drama do último dia da Convenção Constitucional, no qual os primeiros signatários da Constituição, esses homens notabilíssimos, lançaram suas penas ao papel. Sir Henry Maine, de 1822 a 1888, meu historiador do direito favorito, escreveu há um século que a Constituição dos Estados Unidos é o documento genuinamente mais conservador da história das nações. Não me alongarei muito nesse ponto. A cerimônia do bicentenário da Constituição dos Estados Unidos, entre 1987 e 1991, deveria ter sido uma celebração do triunfo da mentalidade conservadora sobre o impulso radical nos Estados Unidos nos últimos anos do século XVIII. Após uma dúzia de anos de guerra e tribulações, uns 55 cavaleiros de 12 estados conseguiram produzir, em grande parte por meio de acordos que os conservadores nunca deveriam desprezar, uma estrutura de governo que sobreviveu às gigantescas alterações tecnológicas, demográficas, econômicas, sociais e mesmo morais dos séculos XIX e XX. Nenhum conservador jamais construiu algo de modo tão inteligente. Hoje, os Estados Unidos constituem o principal poder que ainda resiste ao triunfo de um deprimente coletivismo ao redor do mundo. Tivesse emergido da Revolução Americana a mesma coisa que surgiu da Revolução Francesa, hoje todo mundo poderia ser um único e sufocante despotismo. O segundo acontecimento que destaco ocorreu 10 anos depois na Inglaterra. Edmund Burke, à morte, ordenou aos amigos que continuassem a lutar contra a doutrina armada, que hoje chamamos de ideologia fanatismo político. Nunca sucumbam ao inimigo, Burke os exortou. Trata-se de uma luta pela vossa existência como nação, e se for necessária a morte, morram com a espada à mão. Há um notável e ativo princípio de força na mentalidade pública na Inglaterra. Da Inglaterra, que apenas precisa de direcionamento adequado para capacitá-la a resistir a esse ou qualquer outro adversário feroz. Perseverem até que tal tirania termine. Aquele ano de 1797 foi desastroso para a Inglaterra. Burke, contudo, já havia vencido, embora não o soubesse. A retórica popular de Thomas Paine, de 1737 a 1809, não persuadiu os ingleses a demolher a herança de liberdade ordenada, ao passo que os últimos escritos de Burke cativaram as mentes mais ágeis da geração emergente que testemunharam o final do julgamento de Warren Hastings, Hastings, de 1732 a 1818.
foram um pensamento e a força expressiva de Burke que levaram a uma colisão de Whigs e Tories, no qual se tornou o primeiro partido conservador, atualmente o partido mais antigo do mundo. Os talentos e a paixão de um homem persuadiram a Grã-Bretanha e continuar na luta quando todos os aliados, tinham se perdido e a lutar até que a força dos radicais se exaurisse. Para tratar de um terceiro evento significativo para os conservadores, transporto-vos agora para a Câmara dos Deputados, na pequena cidade de Washington, em maio de 1824. John Randolph de Roanoke, 1773 a 1833, tem a palavra e fala com seu humor impiedoso e mordaz. Ao longo dessa primavera, tem se batido contra as chamadas melhorias internas, a intervenção em assuntos europeus e os aumentos das tarifas tributárias. E o Sul, ao menos, está começando a escutá-lo seriamente. Nesse momento, Randolph repreende os entusiastas do progresso rápido via políticas públicas. Apresenta ao leitor uma pequena amostra de sua inteligência acostumada ao improviso de um tipo hoje desconhecido no Congresso. Em todas as mudanças benéficas que ocorreram no mundo natural, e esse sentimento é ilustrado por uma das mais belas efusões de imaginação e gênio que já li, em todas essas mudanças que são a obra de uma providência onisciente, onisciente e superintendente, como na insensível gradação pela qual a criança, nos primeiros anos de vida, somente se desenvolve rumo à idade adulta e da adulta à senil, ou caso queirais à própria caducidade, vós havereis de encontrar mudanças imperceptíveis. Não podeis ver o objeto mover, mas ao desviardes dele os olhos por um momento, como o ponteiro deste relógio, vereis que se moveu. Diz o antigo provérbio, Deus faz o bem e sempre aos poucos. O diabo, por outro lado, tem más intenções e sempre é precipitado. Ele não consegue a permanência, seu objetivo é prejudicar. Realiza de supetão, que é mais fácil, e logo se vai para outro lugar qualquer. As causas que Randolph defendeu foram todas perdidas durante a sua vida ou pouco mais de 3 décadas depois. Entretanto, suas palavras talvez façam mais sentido hoje do que fizeram para os contemporâneos de Randolph. Como disse T.S. Eliot, de 1888 a 1965, a comunicação dos mortos se propaga a língua de fogo para além da linguagem dos vivos. Para o quarto acontecimento, dirigimos-nos à Nova Inglaterra. Horace Brownson, de 1803 a 1876, um pensador norte-americano de talentos extraordinários que ainda hoje é ignorado nas universidades dos Estados Unidos, mas que fascinou tanto ao Sr. Arthur M. Schlesinger Jr., de 1917 a 2007, quanto a mim. Era, em 1840, o primeiro marxista norte-americano. No entanto, já em 1848, a situação dele era diferente, e apenas alguns meses após a publicação do Manifesto do Partido Comunista, Brownson refutou Karl Marx, de 1818 a 1883, e Frederick Engels, de 1820 a 1895, em um ensaio intitulado Socialism and the Church, o Socialismo e a Igreja, publicado em janeiro de 1849. A compreensão da condição humana defendida por Brownson nesse ensaio confinou nos Estados Unidos ao marxismo a alguns diletantes nas universidades e a um punhado de amigos da União Soviética espalhados pelo território. Ofereço ao leitor uma passagem extraída do ensaio. Disfarçando-se sob formas cristãs, tentando distinguir entre cristianismo e a igreja, reclamando para si a autoridade e a imensa popularidade do evangelho, denunciando o cristianismo em nome do cristianismo, suprimindo a Bíblia em nome da Bíblia e desafiando Deus em nome de Deus, o socialismo oculto de multidão indistinta seu verdadeiro caráter e, ao apelar para o sentimento dominante da época e para alguma de nossas mais fortes inclinações naturais e paixões, afirma-se com terrível poder e segue a carreira de devastação e morte com tal força que os seres humanos, por si sós, não podem resistir. Os homens lhes são incorporados via a capacidade da própria natureza e por intermédio da reverência pela religião. A fé e a caridade são pervertidas, as mais nobres simpatias, as mais sublimes esperanças tornam-se subservientes às paixões mais abjetas e às propensões mais aviltantes. Eis a força secreta do socialismo e nela também sua principal fonte de perigo. O leitor reconhecerá nessas frases escritas em 1848 a teologia da libertação da nossa época. Os escritos de Brownson em meados do século XIX foram consequência, visto que expressa a repugnância norte-americana à inveja socialista. Como quinto acontecimento, indica a vitória de Benjamin Disraeli, Disraeli, de 1804 a 1881, contra os liberais na Inglaterra vitoriana. O vetusto cavaleiro judeu, que está sentado no topo do caos, como Augustus Hare, H-A-R-E, 1834-1903, tem uns nomes em inglês que eu não sei pronunciar. Descreve de modo memorável o matreiro paladino da tradição, dos costumes e dos privilégios legais do povo inglês. Logicamente não conseguiu fazer retroceder para sempre as forças niveladoras e desintegradoras em ação no mundo, mas o que fez foi ressuscitar uma enfraquecida resistência a tais forças, uma resistência que ainda hoje atua dentro do partido Tory. Refiro-me não ao Disraeli do projeto do Reform Act de 1867, mas ao jovem Disraeli do romance
Sibyl ou As Duas Nações, de 1845, e ao Velho de Israel, de 1874. Nesse mesmo ano, ao discursar no Guildhall, em Londres, declarou que os sentimentos conservadores consistem em mais do que apenas a posse de riquezas. Foi-nos dito que um trabalhador não pode ser conservador porque não possui nada para conservar, não tem nem terra nem capital, como se não houvesse no mundo outras coisas tão preciosas quanto terra e capital, disse ele nessa ocasião. O trabalhador possui liberdade, justiça e segurança de sua pessoa e sua casa, aplicação imparcial das leis, a livre industriosidade, continuou Disraeli. Certamente esses são privilégios dignos de se preservar. E se é o caso, não é admirável que as classes trabalhadoras sejam conservadoras? Esse argumento apresentado em 1874 precisa ser retomado nos dias de hoje. À medida que o socialismo e o nacionalismo começam a partir o mundo em pedaços no último quartel do século XIX e no primeiro do século XX, a maré dos eventos volta-se contra a causa conservadora. Por isso, precisamos saltar para os embates que foram travados há meio século para visualizar a resistência conservadora às tropas do mundo antagonista. Como nosso sexto acontecimento, ou melhor, grupo de eventos, portanto, vejo a derrota ou a ruína dos partidos e das forças comunistas na Europa Ocidental e Oriental nos anos imediatamente seguintes à Primeira Guerra Mundial, a rejeição do marxismo pelos finlandeses, poloneses, húngaros, alemães e outras nações. Ainda estava por vir o tempo em que a maioria desses povos seria finalmente abandonada às ambições soviéticas, mas enquanto isso não acontecia, uma espécie de fronteira havia sido levantada contra Mordor, quer dizer, Moscou. Um evento simbólico desse tipo mais tardio foi a derrota dos comunistas na Espanha, completada em 1939. Nosso sétimo acontecimento é a derrota de uma ideologia diferente, o aniquilamento dos nazistas pelos aliados na Segunda Guerra Mundial, em 1945. Os aliados ocidentais, mais precisamente. É bom ser capaz de recordar uma grande vitória militar que ajudou a manter a ordem, a justiça e a liberdade. A constância da Inglaterra em geral e de Winston Churchill, de 1874 a 1965, em particular, possibilitou essa exitosa resistência contra os inimigos de uma ordem social civil tolerável. Como oitavo acontecimento, escolha a mudança de resistência de um homem de letras, Alexander Solzhenitsyn. Não sei como se pronuncia. Solzhenitsyn. É um nome meio complicado, né? 1918 a 2008. Exilado da Rússia. Ao denunciar a tirania ideológica, Solzhenitsyn, não sei. Vou chamar de Alexander, tá? Alexander fez mais pela dissipação das ilusões, embora não na consciência de todos, do que qualquer outro escritor de nossa época. Em 1974, Alexander chegou ao Ocidente. Em 10 de maio de 1983, com seu discurso na recepção do prêmio Templeton, expressou a essência do impulso conservador com muita comoção. A nossa vida não consiste na busca do sucesso material, mas a procura de um crescimento espiritual digno. Toda a nossa existência terrena não é mais do que um estágio transitório do movimento em direção a uma realidade superior, e não podemos tropeçar ao cair, nem ficar presos inutilmente em um degrau da escada. As leis da física e da fisiologia nunca revelarão o modo incontestável como o Criador constantemente, dia após dia, participa da vida de cada um de nós, concedendo-nos, sem falhar, o vigor da resistência. Quando tal auxílio nos deixa, morremos. Na vida de todo o nosso planeta, o Espírito Divino se move com a mesma força. É isso que devemos perceber neste nosso terrível momento de escuridão. Hoje eu tô mal, hein? Aí vem mais nome difícil aqui, ó. O nono acontecimento de grande importância para a conservação do mundo da ordem é a eleição para o papado do sacerdote polonês Karol Wojtyla, W-O-J-T-Y-L-A, de 1920 a 2005, que assumiu a cátedra de São Pedro com o nome de João Paulo II. Uma igreja que rapidamente se deixara levar por modernices triviais, ou pior, fora impedida de transmitir sua herança, mais uma vez começa a falar contra os inimigos da ordem tanto do espírito quanto da sociedade. O caráter heróico desse sumo pontífice, que conheceu o sofrimento de homens ignorados sob horríveis dominações e potestades, confere autoridade às próprias palavras em regiões nunca dantes católicas. Roma é o poder retentivo, escreveu o cardeal John Henry Newman, de 1801 a 1809, em meados do século XIX, e quando Roma cair, virá o anticristo em nome da libertação. Há 2 décadas, essa hora parecia estar às portas, mas João Paulo II, com poucos auxiliares, confrontou e venceu a vanguarda do mundo antagonista. Como nosso 10º evento, decidi-me pela eleição de Ronald Reagan, 1911-2004, à presidência em 1980. Caso mais republicanos tivessem percebido a direção em que ia a opinião pública nos Estados Unidos e compreendido o modo como a retórica popular de Reagan conseguia falar às consciências dos cidadãos norte-americanos, o Sr. Reagan poderia ter sido eleito anos antes, provavelmente até mesmo em 1964, e com isso muitos danos poderiam ter sido evitados. Ronald Reagan será lembrado como o presidente que restaurou a confiança ou até mesmo as grandes esperanças do povo americano. Antigas certezas que esquerdistas de frases feitas ridicularizaram
mantinham-se inabaláveis na consciência de Ronald Reagan. E ao reafirmar essas antigas convicções, o presidente Reagan começou a despertar a nação de um desânimo que já durava 20 anos ou mais. Ainda está para ser eleito em Congresso, ainda está para ser eleito um Congresso cuja maioria seja de maneira inteligente e conservadora, por mais que os tempos de hoje clamem por uma renovação, reafirmação e restauração genuinamente conservadora de algum nível de ordem, justiça e liberdade. De fato, ainda está para ser alcançado algum consenso entre as pessoas de inclinações conservadoras sobre o que se pretende conservar. Já pegamos em armas, amigos, contra um oceano de problemas e, fazendo-lhes oposição, poderemos vir a acabar com eles. O início do século XXI, por algum tempo, parecia que a humanidade não chegaria tão longe no tempo, pode vir a marcar o início de uma redescoberta da reta razão e da imaginação moral. Nossa era de desordem, como nos conta Arnold J. Toynbee, de 1889 a 1975, começou com os eventos catastróficos do ano de 1914. Atualmente, alguns historiadores sugerem que a nossa civilização apenas começa a se recuperar dos erros e dos apetites que tanto se aproximaram de uma rendição total ao mundo antagonista, ainda mais a nossa sociedade, tão satisfeita com as próprias aquisições materiais. Se alguns padrões conservadores forem erigidos no futuro próximo, haverá grandes eventos dignos de comemoração, e é possível que alguns dos que hoje vivem possam olhar para o século XX como uma época remota e triste, quando certas coisas comandavam e dirigiam a humanidade. Um tempo em que quase todos os grandes acontecimentos foram desastrosos. Esperemos ardentemente que isso seja verdade. Nunca teremos êxito ao marchar para Sião. Essa grande ilusão está de fato por trás de vários dos eventos destrutivos dos últimos 2 séculos, mas podemos aspirar a conservar muito do que merece ser salvo. Amigos, começai a fazer acontecer em vez de vos deixar dominar pelos acontecimentos. Bom, pessoal, essa aí foi a leitura do capítulo, até o capítulo 3. Paramos então na página 127 do livro. E lembrando que a obra, se não me engano, tem um pouco mais de 350 páginas. Deixa eu ver. Deixa eu só conferir aqui. É isso mesmo. Para mais ou menos a página 350. Mais ou menos isso. 350. Depois são notas explicativas, tá? 349. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Continue me acompanhando na leitura dessa grande obra aqui, tá? É isso aí, muito obrigado. Falou. Até a próxima.